Vamos fazer aqui uma conjectura, vamos fazer aqui uma ilustração e trazer para o nosso dia a dia. Quem não gostaria de ser como uma árvore frutífera? Quem é que não gostaria de dar frutos, de ser uma pessoa próspera, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa bendita, bem falada, bem testemunhada, bem lembrada, amada, admirada, sucesso? Uma árvore plantada à beira de um rio, perto das águas, nos fala de sucesso, de uma pessoa bem-sucedida, de uma pessoa abençoada, de uma pessoa que tem paz na sua vida, que tem o amor de Deus, que vive a plenitude da presença de Deus. É isso que o salmista estava falando. Ele estava falando dele, como eu estou falando de mim e como você está pensando em você agora. Deus quer que nós tenhamos essa vida abençoada. Deus quer que nós tenhamos essa felicidade da presença de Deus em nós. E ele vai mais profundo ainda quando ele diz: será como a árvore plantada junto à fonte das águas e dá o seu fruto na estação própria. Não existe coisa pior, para um ser humano, para uma criatura, saber que ela não está produzindo nada. Infelizmente, uma pessoa vazia de Deus, uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa que não busca a presença de Deus, não acredita na presença de Deus e vive pelo mundo vagando, uma pessoa pobre de espírito, vazia, é como uma terra seca e como galhos de árvores que não produz frutos nenhum, não se destaca. Existem muitas pessoas que infelizmente elas passam pelo mundo, elas passam pela vida e vivem uma vida tão abaixo da média, uma vida tão comum, uma vida tão desleixada, uma vida tão, tão aquém, tão longe da realidade, que essas pessoas são como galhos de árvores secos, não produzem nada, não fazem nada, não criam nada, não surpreendem. São pessoas tristes, são pessoas arrogantes, pessoas que, infelizmente, por causa dos seus pecados, se afastam de Deus. Você percebe aqui que o salmista ele é muito sábio quando ele faz uma comparação entre os justos filhos de Deus e aqueles que não são. Olha só, se os filhos de Deus são como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas e dá o seu fruto na estação própria e suas folhas não caem, olha o que ele fala do ímpio. Já os ímpios, eles não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Olha só, quem se afasta de Deus é como a palha. Se o justo é como uma árvore plantada junto à fonte, uma árvore de qualidade, uma árvore, vamos colocar assim, de lei, uma árvore interessante, de um nível diferente, cuidada, frondosa, frutífera, admirável, já o infiel, o injusto, os arrogantes, os violentos, os maus, os rebeldes, os desobedientes, aqueles que não reverenciam e que se afastam de Deus, eles são como a palha. Tem como você comparar um capim, um mato sem valor, um capim com uma árvore? Não tem comparação. Os filhos de Deus não se comparam com os filhos do mundo, os filhos da carne. Aqueles que são nascidos de Deus, aqueles que honram a Deus, aqueles que, reverenciam Deus, colocam Deus no seu coração e que fazem de Deus o seu castelo forte, que fazem de Deus o seu rei, é totalmente diferente do infiel e do injusto. Eles, os filhos do mundo, são como a palha. Você percebe que existem no mundo muita gente que
têm vida parecida.